não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Na maior parte das vezes em que você não entende alguma coisa, não é porque você não captou o sentido das palavras ou o juízo formal contido na afirmação. É porque você não captou exatamente a escala e a perspectiva desde o qual o indivíduo está falando. Isso é uma das coisas comuns que deve acontecer aqui neste curso, porque, em grande parte, isso se deve ao problema das camadas. Educar pessoas não é só transmitir informações, mas elevar progressivamente o seu horizonte de consciência, de modo que elas passem de uma camada a outra. Sendo que o ideal para nós, que em princípio o objetivo deste curso é formar intelectuais, é formar uma geração de intelectuais, o sujeito só vai parar na camada 9, evidentemente. Enquanto não estiver lá, não está bom. Então, de vez em quando, eu quase de propósito, eu digo umas coisas assim, sem dar muita explicação, para ver como é que o pessoal reage. Para ver, sobretudo, em que camada reage. Como é que ele reage. Se ele está reagindo como um intelectual ou apenas como um indivíduo que está buscando a sua segurança, a sua expressão emocional, etc, etc. Então, o nosso problema aqui se resolve entre a camada 4 e a camada 9. Na camada 3, acho que não tem ninguém que está na camada 3 para aprender a falar. Acho que não tem, espero que não tenha. No Ministério em Brasília tem alguns, mas aqui no curso eu espero que não tenha. Tá certo? Então, como eu expliquei para vocês, a camada 4, a motivação básica do indivíduo é buscar a aceitação, buscar ser amado, buscar ser reconhecido como um igual, buscar ser aceito, em suma. Então, o problema básico é a busca da sua segurança emocional. Muitas reações que nós temos na vida são reações de camada 4. Tá certo? Por exemplo, se você está muito interessado numa garota e ela te dá o fora, você fica arrasado. Então, é claro que você está sendo atingido na sua camada 4. Mas, quanto você vai sofrer por esse negócio? Tá certo? Uma pessoa que esteja já numa camada adiante, ela vai sofrer, mas isso não é o centro da vida dela. Então, a reação vai ser proporcional e vai ser inserida, por assim dizer, dentro de um outro quadro maior, onde isso, até certo ponto, é controlável e perde importância. Não é isso? Do mesmo modo, como todos... o problema das camadas, todas as necessidades que são expressas nas camadas, elas continuam existindo. Elas apenas deixam de ser o centro e elas são integradas dentro de um outro quadro. E aí que está toda a sutileza do negócio. Então, é claro que um dos objetivos permanentes deste curso é fazer com que as pessoas se habituem, que passando de camada em camada ao longo do tempo, tá certo? Em parte empurrados pelo próprio curso, aprendam a reagir sempre na camada 9, pelo menos nos assuntos que nós conversamos aqui, que conversamos no Facebook, etc, etc. Então, neste caso, se você reage apenas como um indivíduo cujo gosto está sendo contestado, você está reagindo camada 4, evidentemente. Eu não estou falando disso, eu não estou contestando o seu gosto, todo mundo tem direito de gostar do que quiser,
tá certo? E isso não quer dizer que se eu digo que tal ou qual coisa é culturalmente prejudicial, a gente deve abandoná-la por completo da nossa vida pessoal. Na verdade, isso é impossível. Estou eu aqui fumando, isso aqui é uma coisa mais imbecilizante do que a propaganda de cigarro durante quase 100 anos. Você lê aqueles anúncios todos, você vê que aquilo foi realmente um processo de estupidificação em massa, né? O sujeito, vamos dizer, eles iam modificando o gosto dos cigarros, introduzindo 80 e tantas substâncias, que no fim nem gosto de fumo tinha mais, e iam associando a coisa com mulheres, iates, etc., com ascensão social, uma coisa realmente imbecil, tá certo? Então, é claro, na medida que eu estou fumando, de algum modo, longínquamente, eu estou dando um reforço infinitesimal a esta besteirada toda, tá certo? Então, do mesmo modo, você veja que o Eric Voegelin, por exemplo, ele era viciado em histórias policiais, às vezes de péssima qualidade, tá certo? Quer dizer, aquela literatura de massa, a mais vagabunda que existia, tá certo? Só que você não vai ver na obra dele o menor resíduo disso, tá certo? Então, aquilo é uma necessidade, um vício que foi conservado de uma etapa anterior do seu desenvolvimento e que, devidamente enquadrado, não faz mal nenhum. Ora, se o que eu estou dizendo é para o sujeito reagir intelectualmente e não emocionalmente ou pessoalmente, então ele tem que julgar as coisas pelo seu impacto sociocultural e não pelo gosto ou falta de gosto que entra em jogo aí, tá certo? Então, em segundo lugar, é preciso tentar reagir de uma maneira que seja intelectualmente responsável, ou seja, tentando ter a máxima clareza possível quanto aos conceitos que você está usando, tá certo? Então é evidente que quando eu digo heavy metal, eu estou dizendo a inspiração original do heavy metal, que surge sobretudo com Led Zeppelin, Black Sabbath, né, e outros semelhantes, caracterizados, vamos dizer, pelo som estridente, né, pela estimulação sensorial intensa e, não raro, pela imitação consciente da voz do demônio, tal como aparece em Exorcismos, né? E é evidente que isto se espalhou imediatamente numa série de bandas explicitamente satânicas, como Behemoth e outros, né? Tem vários. Tem um nome, não recordo agora e nem voltei a estudar o assunto por causa disso. Estou falando tudo de memória, recordações longínquas. Então, um estilo que imediatamente produz uma onda satânica é porque já dá os instrumentos para isso. Quer dizer, esse satanismo não surge ao longo de uma decadência de séculos, quer dizer, um estilo que foi se degradando, e daí, no fim, vira instrumento de satanismo e estupidificação. Não, foi imediato. Então, por exemplo, você pode ver que as músicas, que a orquestra sinfônica, que é praticamente uma criação, vamos dizer, entre o século XVIII e o século XIX, tá certo? Ela cria recursos que também podem ser usados para finalidades destrutivas, né? Você vê, quando você nota, por exemplo, o grande orquestrador, que foi Maurice Ravel, quando ele fez o bolero, a ideia dele era rebaixar a influência da música desde a esfera espiritual para a esfera puramente física, sensual. Ele conseguiu fazer isso de algum modo. O bolero Ravel é uma coisa que nos vicia de algum modo. Você ouve e é aquela coisa extremamente repetitiva, tá certo? Onde não há estrutura, por assim dizer, antecipando já o famoso minimalismo, né? Então, o que você tem ali? Você tem uma estimulação sensorial repetida, exatamente como numa masturbação. Isso não quer dizer que o sujeito vai ouvir o bolero de Ravel e sair correndo para o banheiro para se masturbar, tá certo? Também não quer dizer que vai ter uma influência destrutiva sobre cada um dos indivíduos. Nós estamos falando das coisas aqui num nível de sociedade e cultura, e não no impacto que tem na sua alminha, né?
o impacto que isto tem em cada alma pode ser infinitesimal ou pode ser devastador, tá certo? Dependendo da cabeça de cada um. Como vocês todos aqui são pessoas inteligentes e, aliás, estão se esforçando para tornar mais inteligentes, é evidente que o impacto não vai ser um negócio devastador, tá certo? Porém, quando você imagina, por exemplo, toda essa molecada que frequenta, digamos, baile funk e tal, é claro que aqueles ritmos mexem profundamente com a cabeça deles, porque são pessoas de baixíssimo QI, tá certo? E às vezes toda a vida do sujeito é determinada por isso. Existe um livro muito interessante chamado Musique, Intelligence et Personnalité. O autor é um nome vietnamita que eu não consegui entender nem a primeira vez que eu li e muito menos guardar na memória. Mas se vocês colocarem isso no Bookfinder, vocês vão achar Musique, Intelligence et Personnalité. Ele era treinador de um grupo de patinadores no gelo. E ele foi vendo que ao longo do tempo a performance dos caras ia diminuindo. Cada nova geração piorava. E ele começou a investigar isso aí e chegou nas músicas que os neguinhos ouviam, tá certo? Ora, então isso quer dizer o seguinte: uma só composição musical, ela pode misturar e fundir vários estilos. E isso realmente é natural. Por exemplo, quando você vê, sei lá, aquelas rapsódias húngaras do Liszt, ele pega alguns ritmos de canções populares húngaras e integra num outro conjunto que não tem nada a ver com elas, absolutamente. Ele acrescenta recursos que não estão ali. Então, é claro, quando você vai ouvir uma música dessa, você tem que distinguir a proveniência dos vários elementos. Da onde o sujeito tirou isto? Tá certo? Então, eu quando digo heavy metal, eu estou querendo dizer não músicas pertencentes a um gênero, mas eu estou querendo dizer uma fórmula originária, que ao longo do tempo necessariamente se combina com outras fórmulas para produzir outros efeitos. De modo que há até uma tendência de diluir aquele estilo inicial em coisas, em construções muito mais complexas. E daí as pessoas ouvem essas coisas, ficam maravilhadas, dizem: olha aí, você está falando mal do heavy metal, mas não é tudo assim, você está generalizando. Falando: não, você que está generalizando. Eu estou separando perfeitamente os conceitos. Então, existe o heavy metal como modelo puro, que foi o inicial. Existem as suas variações ao longo do tempo. Então, assim como até, sei lá, canções infantis. Você pega, tem muitas músicas do Villa-Lobos que são baseadas em canções infantis. Mas eu não vou dizer que a composição do Villa-Lobos é uma canção infantil. Não, a composição sinfônica ou de câmara, tá certo? Que utiliza um elemento da canção infantil como uma das suas partes materiais. Quer dizer, existe o material e existe a forma. Quando você vê certas composições que hoje o pessoal chama de heavy metal, aquilo tem uma estrutura sinfônica altamente complexa, na qual entra um pedacinho de heavy metal ali. Você pode chamar isso de heavy metal também. Sobretudo, se você gostar muito da coisa, mas o nome está completamente inadequado. Tá certo? Então, agora, que as bandas satânicas usam o estilo heavy metal puro, inicial, isso é também inegável. Musicalmente falando, existe pouca diferença entre, por exemplo, o Black Sabbath, cujo nome já é altamente significativo, e o Behemoth. Porém, o pessoal diz, tem o... Eu já esqueci o nome desse... É um conjunto novo aí que faz umas composições altamente complexas, usando elementos de heavy metal. O pessoal diz: isso aqui é heavy metal. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui já é a diluição, a integração do heavy metal em construções muito mais complexas que o estilo heavy metal inicial não comportava. Então é uma questão de raciocinar um pouco. Agora, se o indivíduo reage assim, quer dizer, em parte foi o que eu o provoquei, mas provoquei de caso pensado. Falei: vamos ver se o pessoal entende na primeira. Eu às vezes digo as coisas explicando tudo meticulosamente, e às vezes não, eu dou um negócio compacto, sintético, para ver o quanto eu preciso voltar atrás na explicação. Isso é uma coisa que acho que todo professor sabe mais ou menos fazer. Quer dizer, você coloca o acelerador, você usa o acelerador e usa o breque. Então,
No caso, eu vi algumas respostas ao que eu escrevi do heavy metal, estavam realmente indignadas. Né? E não por coincidência, um desses rapazes, que eu não vou dizer o nome, dizia, mas esse pessoal fica aí idolatrando o Olavo de Carvalho. Eu falei, não. Né? Você que está idolatrando o heavy metal, que não se pode mexer nele nem de longe, né? Que você se ofende e dá uma resposta totalmente inadequada. Né? Ou seja, você não procurou saber exatamente qual era o sentido, que eu estava falando de heavy metal, tá certo? A todas as distinções que era preciso fazer. Tá certo? E é curioso que na hora que o próprio indivíduo alega, mas existem inúmeros estilos, etc, eu falei, sim. Desses estilos você pode, para efeitos de comércio, chamar tudo de heavy metal. Mas para efeitos de história da música você não pode. Você tem que distinguir quais são os elementos estilísticos originários e quais foram os outros elementos que foram sendo introduzidos. Né? Até um rapaz me mandou uma música que era sobre o 11 de setembro, em que ele usava um estilo heavy metal puro nas partes que se referiam ao mal, aos terroristas, às bombas, etc. E depois ele pôs um outro elemento melódico com a voz dele, onde ele falava das convicções dele, o bem, etc. Então eu falei, mas está na cara. Né? Você está vendo a que o próprio compositor associa o heavy metal. Né? E a associação não está errada, porque a expansão do satanismo no heavy metal foi imediata. Então, é impossível não perceber que existe um elemento satânico desde a raiz. Outra coisa, como o som é muito alto, muito intenso, isso se opõe a qualquer concentração espiritual possível. Você entra num estado de agitação física imediata. E isso aí, claro que é a antítese de qualquer espiritualidade. Diz a Bíblia, non in convulsione dominum. O Senhor não está onde existe a confusão, a convulsão. Tá certo? E o estilo convulsivo é característico. Tá certo? Daí as pessoas perguntam, mas e outras obras, em outras épocas que tiveram efeitos deletérios, etc. Eu digo, bom, isso evidentemente é um estudo muito longo. Mas é claro que a música, ao longo da história do Ocidente, foi um dos elementos fundamentais, vamos dizer, uma das forças históricas fundamentais, provocando mudanças terríveis. Tá certo? Então alguém me pergunta, mas o Mozart fazia músicas maçônicas? Eu digo, muito bem. Qual é o elemento maçônico na obra de Mozart? E qual é, vamos dizer, os elementos tirados da música clássica que antecedeu Haydn, Bach, etc. Você vai ver que esses últimos predominam enormemente, mas ele pode colocar lá um ou outro sinal maçônico e pode colocar uma letra maçônica, um enredo maçônico na ópera. Tá certo? De modo que o que predomina nessas coisas, você sempre tem que ver, distinguir, fazer a velha distinção aristotélica de matéria e forma. Quais são os elementos materiais que ele usou e qual a forma na qual ele estruturou o conjunto. Então, Mozart utiliza amplamente as formas já existentes, que ele enriquece, não só com uma invenção melódica extraordinária, tá certo? Mas com elementos que eram, vamos dizer, do seu interesse, especialmente alguns elementos maçônicos, numa ópera. Você não vai... Você ouve as 40 sinfonias de Mozart, você não vê elemento maçônico algum, e ele decide fazer a flauta mágica numa campanha para que a maçonaria aceitasse mulheres. Então, vamos dizer, essa não é nem sequer uma obra de propaganda maçônica, mas é, vamos dizer, um discurso feito para os maçons. Mozart não era um homem de muita cultura e tudo que ele aprendeu na vida foi na maçonaria. Então ele praticamente só tinha cultura musical e cultura maçônica. Ele lidava com o que tinha. Mas tinha fortes elementos de cultura cristã também, como você vê no Requiem e outras composições. Então isso quer dizer que não se pode de maneira alguma incluir a flauta mágica como entre as obras que tiveram uma influência maçonizante na história do Ocidente. Isso seria inteiramente absurdo. Né? Eu até me lembro de que eu fiz uma conferência para os músicos que estavam se preparando para tocar a flauta mágica. Nenhum deles tinha a menor ideia do que era um negócio maçônico. Tá certo? E
escrevi um artigo na Folha, na época, num suplemento da Folha, explicando esses elementos maçônicos. Né? O que tinha de maçom que ignorava aquilo é um negócio extraordinário, tá certo? Então, eu vejo que, em geral, os maçons brasileiros são muito ruins de simbolismo, tá entendendo? Eu também tinha um amigo que não era maçom, não vou dizer o nome dele, não era maçom, mas dava conferência na maçonaria ensinando simbolismo para os caras que não sabiam nada, tá certo? Então, você pode dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, o simbolismo maçônico teve uma importância histórica fora do comum. Se você pegar a cidade de Washington, ela é praticamente uma obra maçônica, tá certo? Porém, as relações entre maçonaria e cristianismo aqui eram diferentes do que eram na Europa, pelo simples fato de que você tinha maioria protestante e não havia tanto esse... O conflito aparece mais tarde, né? Você vê que os fundadores aqui eram todos, praticamente todos maçons e todos muito cristãos. Daí alguém citou, mas teve o romance do Goethe, o Werther, que provocou uma onda de suicídios. Uma onda de suicídios quer dizer o quê? Uns 20 suicídios. Né? Não mais do que isso. Então, quer dizer que no meio de uma multidão de leitores, você pode ter lá uns caras patológicos que sofreram demais com o romance e se identificaram com aquilo. Tá certo? E decidiram estourar os miolos. Porém, você não pode comparar isso com um fenômeno de cultura de massas. Onde não são 20 camaradas que se tornaram drogados e morreram de overdose. Não, são multidões inteiras. Quer dizer, não tem proporção a coisa. Outra coisa, você tem que ver que o heavy metal ele só existe graças à indústria de disco. Ele é um subproduto da indústria de disco, da indústria do show business. Ele não é uma expressão musical popular, como por exemplo o country. O country surge muito antes de que existisse indústria de disco. E, substancialmente, o estilo não mudou. Tá certo? Agora, quando existe, vamos dizer, quando aquilo penetra profundamente na indústria de disco, você já começa, vamos dizer, a surgir dali de dentro o rock. Né? O rock é um filho bastardo da música country. Né? Isso não quer dizer que tudo que seja rock é ruim. Eu sou um grande apreciador do Elvis Presley. E um dos cantores country que eu mais gosto, que é o Waylon Jennings, ele já é um intermediário entre country e rock. Tá certo? Mas, de modo geral, você vê que o fato mesmo de esse gênero musical criar uma subcultura própria, o indivíduo pode mergulhar naquele assunto e ficar ali a vida inteira, só pensar sobre rock e heavy metal, escrever sobre rock e heavy metal, etc. E sair da corrente principal da cultura, só isso já mostra que o efeito da coisa não é bom. Assim como, por exemplo, a cultura carnavalesca no Brasil. Quando você vai ver, no Brasil existem mais teses universitárias sobre compositores de sambinha carnavalesco do que sobre todos os grandes escritores e pensadores e artistas. Né? Então isso é o que se chama uma subcultura. Ela se alimenta de si mesma. Tá certo? E isso tem um impacto tremendo na cabeça das pessoas. E a coisa mais fácil é você entrar lá e ficar por lá mesmo. Quer dizer, nunca mais você ter uma abertura séria para outras dimensões. E se tiver, você vai levar aquele peso junto. Então você vê aqui, nós sabemos que a relação dos fãs com os cantores de rock e heavy metal não é uma relação normal. É realmente uma relação de adoração. E o indivíduo inverte a coisa e diz que o idolatrado sou eu. Fala, você vai me comparar com o pessoal do Black Sabbath, do Led Zeppelin, onde as garotas tiravam a roupa, desmaiavam, tá entendendo? E fazem até hoje? O que é isso? Tem alguém aí tirando a roupa, que eu saiba? Né? E mais ainda, as pessoas, quando entram nesse estilo, elas arriscam suas próprias vidas, arriscam tudo que tem, então é um envolvimento total. E esse envolvimento total, ele cria não só um ambiente musical, mas também um ambiente um ambiente estético geral, onde muda a roupa, muda a aparência, né? As pessoas começam a imitar animais e monstros na sua figura, tá entendendo? Começam a usar piercing para tudo quanto é lado, tatuagem, etc, etc. Nós sabemos que tudo isso veio com esses estilos musicais, tá certo?
E você não vai dizer que tudo isto não tem um impacto cultural tremendo. E você não vai me dizer que esse impacto cultural é de natureza a tornar as pessoas mais inteligentes, mais serenas e mais capazes. Né? Se você pegar, por exemplo, o número de cantores de rock que eles próprios morreram de overdose, tá certo? Ou cometeram crimes, é uma grandeza. Portanto, isto não é, vamos dizer, um ambiente social normal e saudável. É uma subcultura e, em grande parte, uma subcultura perigosa. O que não quer dizer que seja perigosa para nós individualmente. Quer dizer, dificilmente um aluno meu, se algum aluno meu vamos dizer, é fanático desta coisa, tá certo? Ao ponto de matar e morrer por ela, então ele não está qualificado para estudar essas coisas, evidentemente. Quer dizer, que se você mexe no heavy metal, mexeu no heavy metal, mexeu com o meu coração, mexeu comigo, fala, bom, então, meu filho, a sua participação nesta subcultura, ela é intensa demais para que você possa participar do grande fio da história cultural do Ocidente, da qual você está isolado pela própria subcultura que você pertence. Então, claro que todos nós podemos desfrutar dessas coisas. Houve aqui uma música, houve ali outra, etc, etc. Porém, sobretudo se você é um músico profissional, músico profissional, quando ele vê uma novidade técnica, ele fica encantado. E toma isso como se fosse um julgamento estético, quando não é. É apenas um desejo de variar e ter novos recursos à sua mão. Tá certo? Eu sempre observei que os músicos profissionais dificilmente são bons juízes das músicas. Assim como, por exemplo, um ator não é um bom juiz de enredos, porque ele vai ver o quê? As possibilidades que o seu papel oferece para ele. Né? Ele não está lendo uma história como um leitor comum, ou como um crítico, ou como um historiador. Não. Ele está lendo já como sujeito que vai desempenhar o papel X, e esse papel é o que lhe interessa. E é quase impossível que isso não afete o seu julgamento inteiro. Então, é o fenômeno de inumeráveis filmes ruins, onde você tem um desempenho extraordinário de um outro ator. Isso acontece com eu, que sou um especialista em ver filme ruim, a Roxane vive me criticando por isso. Né? Eu outro dia assisti um filme de crime, o filme não valia absolutamente nada, mas tinha um momento em que um ator usualmente inexpressivo, que é Alan Ladd, dava um show assim, de 5 minutos. Isso acontece. Isso quer dizer o seguinte, que a coisa que ele mais entendeu no filme era o papel dele, o resto não. Porque fora disso, você vê, esse é até um desperdício, você fazer um esforço daquele para um filme tão vagabundo. Né? Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.